Nós oramos a Ti, Senhor, e sabemos que a resposta vem de Ti. Batiza, Senhor, os Teus filhos com o Espírito Santo. Renova, Senhor, aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Jesus querido, batiza, Senhor. Batiza eles, Senhor. Batiza com o Espírito Santo e renova aqueles que já são batizados, Senhor, com o Espírito Santo. Eu peço a Tua glória, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa ser a motivação do Teu povo. É em nome de Jesus que nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, em favor de todos, Senhor, que já se faz presente, aqueles que ainda, Senhor, estão aqui, aqueles que estão com desejo de estar neste lugar, e por alguma causa, Senhor, não está, Senhor. Joga por terra toda artimanha do diabo, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor visite o Teu povo, visite a Tua igreja, faça a Sua maravilha, Papai de poder, trabalha, Senhor, em cada um. É em nome de Jesus, aleluia. É em nome de Jesus que nós oramos, nós bendizemos. Nós estamos prontos para dizer: ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Cumpra em nós a Sua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e bendizemos o Teu nome. De abertura de culto. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Jesus, Senhor. Glorificado seja. O hino oficial de abertura de culto, qualquer, irmãos? 243. Aleluia, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito. Aleluia. A bondade do Senhor está aqui nesta noite, através do Teu Espírito Santo. Nós abrimos este culto em Teu nome.
244, amém? Glória a Deus. Aleluia. 244, glória a Deus. Aleluia. Louva a Jesus amoroso, pecado levou, glória. Quem mais de canta lá, Vamos louvar mais um hino. Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. E mandou me canta lá e
dar conta de louvar o Senhor, hino de número 42. Creio que canta lá em show de oh, glória, 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 glória. Oh, de canta lá. O poder de Deus está aqui nesta noite. Aleluia! Aleluia! Vai Deus! Aleluia! Glória a Deus. Tchau, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus. Irmãos, já acharam o hino de número 42? Quero ver todos cantando, principalmente o Roberto. Louvado seja Ele Deus. aprendeu para vir cantar comigo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos mostrai, arcanjos vos mostrai, ao vinho do eterno Glória a Deus, irmãos. Vamos louvar o Senhor por número 40. Glórias a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Que sedis dos teus encantos, ó cidade do bom Deus, que soberba te levanta, Rei de
exaltado o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos para a palavra do Senhor no livro de João. Glória a Deus. Livro de João, versículo 22, capítulo 6, versículo 22 e diante. Oh, glória a Deus. 6 de João, versículo 22. Os irmãos que forem achando, vai se colocando sobre os pés. Ó, falei bonito agora, hein? Tá. Você acha que não sabe? É igual uma vez eu cheguei numa igreja e vi o irmão falar, cadeirai-vos. E não tem necessidade de tanta coisa também, né? Nós na simplicidade nós falamos a mesma coisa, né? Glória a Deus. Para quem não sabe, que nem eu, fiquemos de pé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Diz amém. Amém. Tem alguém ainda que está precisando achar disso? Espere um pouquinho. João 6, versículo 22 e diante. Glória a Deus. Jesus se faz presente na casa. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não estava com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus tesouro. E disse-lhe, pois, que faremos para executar a obra de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E disse-lhe, pois, que sinais pois fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operaste tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Mas já vos disse que também vos me viste e contudo não creste. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Crede canta lá. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vamos ler de novo o versículo 38? Porque eu desci do céu Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. Qual espírito de oração se manifesta nesse culto de ceia? Oh, glória. Irmã Noêmia, vamos estar orando pelas famílias. Irmã Tamires, vamos continuar orando em favor da Igreja de Perdões, que está lá o irmão Francisco, dirigindo, o irmão evangelista Francisco, está nos auxiliando lá, né? Vamos orar por cada membro daquela igreja, vamos orar também pela igreja de Mongaguá, e vamos orar também pelo novo projeto desta igreja, que é o projeto da construção do templo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando para que Deus faça segundo a sua vontade. Nunca podemos esquecer, em nome de nossas orações, da família e do pastor Jorge. Pastor Jorge, Divino Ramos, pastor Helena, irmã Elisângela, diaconisa Elisângela, irmã Késia, irmão Robson. Orar por todos eles em nome de Jesus. Tem mais alguém? Pessoas que tem que lembrar? Irmã Cíntia. Essa oração foi do meu primo, e de ontem para hoje ele perdeu a esposa. Vamos estar orando. Ela faleceu por Covid. Vamos estar orando. Orar para o irmão Felipe, irmão Leonardo. Irmão Lisete. Vamos estar orando também em favor da irmã Patrícia e o irmão Francisco. Deus Gustavo. E a Jana, que é vizinha também do nosso prédio. Eu quero, irmão, nesta oração, também orar. Olha, vocês não viram eu orar desta forma, mas hoje eu quero que você ore com isso. Tem muitos irmãos que têm vindo para cá, e é como se fosse estar paquerando a igreja, certo? Namorando a igreja. Vem para ver como que vai acontecer. Tem vários irmãos, não tem um só não, tem vários irmãos. Eu vou pedir para que o Senhor possa direcionar, para o Senhor direcionar essas pessoas para cumprir a vontade dele neste lugar, porque a promessa de Deus, a Bíblia diz que tem muitas ovelhas que são deste aprisco, viu? Que ainda não são desse aprisco, mas vai se agregar a esse aprisco, a promessa de Deus. Aleluia. Você pode levantar as mãos para o céu desta forma aqui, aleluia, com a sua maior força. Aleluia, você adore o Senhor nesta hora, e ore em favor dessas vidas, em favor dessas pessoas. Olha, Espírito Santo, é nesta hora, Senhor, que nós oramos, Senhor, em favor de cada pessoa, Senhor, aleluia, que foi mencionado, Senhor, nesta oração. Deus querido, eu oro, Senhor, aleluia, em favor dos meus amigos, Senhor, irmãos em Cristo que estão, Senhor, aleluia, com disposição para fazer a tua obra, e estão prontos, Senhor, para ouvir a tua voz. Jesus querido, que o Senhor possa direcionar os passos dessas pessoas, aleluia, para que eles possam, Senhor, encontrar segurança, Senhor, neste aprisco. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, em favor, Senhor, do meu amigo, Senhor, que está aqui do lado, Senhor. Ó Jesus querido, que o Senhor possa fazer coisas grandes sobre a vida dele, Senhor. Ó Deus poderoso, venha fazer coisas sobrenaturais, venha, Senhor, repreender todo vício do mal, toda obra contrária, Senhor, que tem se tentado, Senhor, impedir essa pessoa caminhar, Senhor, diante da tua obra. Em nome de Jesus, venha ser desfeito.
satisfeita. Jesus querido, eu oro, Senhor, pelos esposos das tuas irmãs que estão presentes, aqueles esposos que ainda não estão diante da tua casa. Eu oro, Senhor, para que eles possam, Senhor, aleluia, através das tuas filhas, encontrar a tua luz, Senhor, a tua verdade, Senhor, que o teu Espírito Santo possa ir, Senhor, de encontro aos teus filhos. Oh, Limacaia, Soriando na Bahia. Jesus querido, eu oro, Senhor, em favor da tua igreja. Eu oro, Senhor, em favor dos teus filhos. Jesus querido, venha, Senhor, através do teu Espírito Santo, acender a tocha, aleluia, dos corações dos nossos irmãos, derramar a tua bênção, derramar a unção, aleluia, onde ele estiver, e toda potestade do mal vai embora, em nome de Jesus. Vai embora, potestade do mal, vai embora em nome de Jesus, aleluia. E todo espírito das drogas, todo espírito da cachaça, todo espírito que não provém de ti vai bater em retirada, todo espírito de orações ministrado aqui, Senhor. Jesus querido, o Senhor conhece, Senhor, cada necessidade. Jesus querido, o Senhor conhece cada coração, Senhor, cada, aleluia, anseio, Senhor, pela vitória. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor, em favor dessas pessoas agora. Jesus querido, eu creio na tua bênção, eu creio na prosperidade espiritual na vida da tua igreja. Eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor nesta noite está fazendo algo novo. Jesus querido, venha descadeando, Senhor, todas as obras infernais, venha tirando, Senhor, discípulos, Senhor, da casa dos teus filhos. Em nome de Jesus, toda a potestade do mal vai batendo em retirada. E eu creio que a vitória é do povo de Deus. Eu creio que a vitória é daqueles que tomam posse pela fé. Eu creio, Senhor, é aqueles que oram e clamam, Senhor, o teu nome. É aquele, Senhor, que sente o teu poder nesta noite. Aleluia. Oh, Lima canta la vassoura de Cantalaia. Renova, Senhor, a tua igreja. Renova a força da tua igreja. Jesus querido, dá consolo, Senhor, para aqueles que vêm perdendo os entes queridos, em nome de Jesus. Jesus querido, restaura a saúde daqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. É o que eu oro, Senhor, nesta noite, na vida da tua igreja, em nome de Jesus, aleluia. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, porque tu és maravilhoso, em nome de Jesus. Meu Deus! Seu corpo anda
Glória a Deus. Amados irmãos, hoje é um culto de ceia, é um culto especial. Eu sempre tenho com a minha família que no culto de ceia é hora de nós darmos o nosso melhor para Jesus. É dar o melhor louvor, é dar a melhor oferta ao Senhor. E a melhor oferta, muitas vezes, irmãos, com coisas simples. Coisas simples. Pastor, eu não estou com a minha melhor oferta hoje. Mas nós vamos aprendendo dia após dia que a melhor coisa é nós oferecermos ao Senhor. Eu falo que no dia de Santa Ceia é o dia de nós arrumarmos o nosso cabelo melhor, arrumarmos as nossas vestes melhor. Porque se nós vamos observar, quando nós vamos no casamento, nós não vamos de qualquer jeito no casamento. Quem de vocês vai de qualquer jeito no casamento? Geralmente você escolhe para prestigiar um amigo, sim ou não? Para prestigiar um amigo, você coloca a melhor roupa. Porém, na ceia do Senhor, nós vamos aprendendo devagar que na ceia do Senhor nós vamos dar o melhor culto, a melhor adoração. E o nosso culto começa em casa. Começa quando nosso despertador bate lá para nós acordar. O nosso culto já começa antes de nós levantarmos. Senhor, hoje é dia de ceia. Jesus me ensina, me faz eu dar o meu melhor. É bem verdade que para um pode ser que o melhor é dar a melhor oferta financeira. Para outro pode ser que não tenha a melhor oferta financeira, mas ele olha lá e fala lá no sapato, ele olha lá no guarda-roupa e fala assim: eu tenho um sapato que eu não uso lá, faz dias que eu não uso, ele é um novo. Eu vou colocar o melhor sapato e vou para a adoração ao Pai. E alguém vai olhar que vai ser o quê? Desvio de modo na casa de Deus. Não, irmão, nós não viemos aqui para olhar nem sapato, nem roupa, nem cabelo de ninguém. Por quê, irmão? Nós viemos aqui oferecer o nosso melhor para Jesus. Então você oferece ao Senhor Jesus o seu melhor. Por que o seu melhor, irmão? Porque nós estamos dando ao Senhor Jesus. Aleluia. E a Ele nós damos toda a honra e toda a glória. Eu quero convidar, deixa eu ver quem eu vou convidar para louvar hoje. Maria. Glória a Deus. Glória a Deus. Maria não precisa apresentar que ela é de casa lá. Já viu, irmã? Ela já é de casa. Não precisa apresentar a gente de casa. Está o casal lá atrás. Também. Irmã e criança. Me ajuda aí. Ronaldo. É isso? Me ajuda aí. E a irmã, a do meio, ó. Rayane. Irmão, vai ajudar o pastor aí. E a pequenininha Eloá. Então vamos fazer vamos decorar aí? Ronaldo, Eloá, Rayane e Eliane. Amém? Já decoraram o nome dos irmãos? Já? Vamos de novo. Ronaldo, Eliane, Eloá e Rayane. Olha, o pastor vai ficando bom nesse negócio. Viu? Eles são bem-vindos nessa casa. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Ô Glória, sinta-se em casa. Aqui vocês não são visitantes, tá? Aqui por que vocês não é visitante? Porque na casa do Pai, irmão, nenhum pai tem filho por estranho. Toda casa
o pai recebe, todos os filhos, o pai recebe da mesma forma. Viu? Então sinta-se na casa do seu pai. Sinta-se abraçado em nome de Jesus. Microfone, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Olha aqui, olha de novo. Vamos louvar ao Senhor, amém? Aleluia.
Glória a Deus. Esse microfone sem fio é uma benção. Né? Glória a Deus. Tem alguém que saiu de casa e falou: se eu tiver uma saudação, eu tenho essa saudação para dar. Vem adorar o Senhor com a sua saudação. Saudação até 3 minutos. 3 minutos falando de Jesus. Eu aprendi com meu pai, quando a gente não tem muita coisa para falar, a gente fala da palavra de Deus. Se a gente pegar, irmão, abrir a palavra e falar somente a palavra de Deus, já está bem falado. Saudação 3 minutos, palavra até 10, né? Vamos dar uma palavra, então até 10 minutos. E a mensagem da palavra de Deus da noite, aí umas 4, 5 horas, né, irmão? Cumprimento mais uma vez o Senhor Jesus. Esse é o Jesus aí. Lembrar que serve para servir, meus irmãos. Irmãos, se possível, vai abrir, por favor, João 14, só 3 versículos, o tempo é curto. Santo Senhor. Amém, igreja? Aqui na minha Bíblia, a palavra do Senhor diz: não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há de muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for a vós preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, esteja vós também. Só até aqui. Isso é uma das milhares de promessas que Jesus tem para nós, e é um compromisso. E estava meditando nessa palavra, um compromisso que Jesus tem comigo. Aí eu me perguntei comigo mesmo: e nós? Que compromisso nós temos com Cristo? Será que só vir na igreja e sentar no banco já é um compromisso? Será que a gente vier na casa do Senhor trazer ou vir para buscar alguma coisa? Quando eu falo em compromisso, irmãos, estou falando em compromisso em se doar, se entregar. O pastor já falou aqui sobre as ofertas das coisas simples. Quem lembra da viúva pobre? Da menor oferta que Jesus pegou como exemplo, que era a maior oferta naquele dia. Porque aquele que só vem para a igreja se der tempo, só dá uma oferta se sobrar dinheiro, aos meus olhos isso não é compromisso. Isso é só necessidade. Deus o meu Jesus, o meu Deus não divide a glória nem a honra nem com ninguém. E outro detalhe, não deve nada para ninguém. Se alguém tiver compromisso e honrar o nome dele e fazer aquilo que tem que ser feito em nome dele, deixando todas as coisas de lado, isso é um compromisso com ele. E eu creio que seria honrar a minha vida e honrar a de vocês também. Se a gente está aqui na casa do Senhor, não vamos vir só para procurar um banco para sentar. Vamos vir com o objetivo. Vamos fazer o que o pastor acabou de falar. Se eu tiver aquela oportunidade, vou falar para mim dar uma glória para Jesus, dizer que Jesus é bom e agradecer. Falando em agradecer, perdoa pastor, 6 minutos. Falando em agradecer, a gente somos mais que privilegiados. 2020, o irmão acabou de deixar um detalhe importante que aconteceu com muitos. A esposa do irmão faleceu,
não foi só a esposa do irmão, foi muita gente. Muitos perderam os filhos, muitos chegaram a descer a sepultura, e nós estamos aqui. Será que estamos aqui passeando numa igreja e sentar no banco? Pensa bem, meu pastor estava falando sobre o que é igreja. Então eu tenho escutado que igreja era nós, né? Não. A igreja não é eu, a igreja é nós. Nós é aquilo que cada um faz o papel para fazer, tem um compromisso. Um veio para limpar, outro veio para louvar, outro veio para abrir, outro chega para fechar. Isso é igreja. Agora chegar na igreja, sentar o banco, esperar a hora de ir embora, dar aquela cochiladinha e ir embora, não tem parte com o meu Jesus. Eu agradeço a oportunidade, peço perdão pelo atraso e as palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero que você feche os olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo, nesse culto de ceia, a tua palavra eficaz, verdadeira, eu peço que o Senhor traz a palavra na vida dos nossos irmãos de forma extraordinária. Jesus querido, que o teu nome possa ser glorificado através da minha vida e através, Senhor, da ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem lembra aonde é que nós lemos a palavra de Deus? João, capítulo 6. Quem lembra o que o pastor sempre ensina sobre os livros? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem lembra? Eu venho fazendo esta, como diz o Valdomiro, resenha. Fazendo a resenha sempre. Qual é a resenha? Mateus revela Jesus como rei dos judeus. Fala comigo. Mateus revela Jesus como rei dos judeus. Marcos revela Jesus como servo. Como servo. Lucas revela Jesus como homem. Glória a Deus. E João? João, fala comigo. João revela Jesus como Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Eu falei de Jesus como rei dos judeus, falei Jesus como servo, falei Jesus como homem, e agora nós vamos entrar Jesus como Deus. E Jesus como Deus, no livro de João, capítulo 6, verso 22 em diante, aonde a multidão procurava Jesus. A Bíblia diz que no dia seguinte a multidão estava do outro lado, mas vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não estava com os seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sós. Como que os discípulos tinham ido? Como que os discípulos tinham ido? Sós. Procura Jesus. Procuraram Jesus a multidão, e a multidão não acha. Não encontra Jesus aonde Jesus tinha feito sinais de prodígio. E era a multiplicação de pão que Jesus tinha feito. E quando eles procuram Jesus, eles não acham. Sabe que muitas das horas acontece isso com o irmão, com a irmã, que vem na casa de Deus, muitas das horas ele vem até faminto. Ele vem porque um dia Deus falou com ele de uma forma sobrenatural, e no outro dia ele vem no mesmo lugar achando que Jesus ia falar com ele da mesma forma, por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso coração. Ontem eu falei aqui que o coração do homem é enganoso. Aqui na palavra de Deus diz assim:
Versículo 22. Bem baixinho assim, meu filho. Bem baixinho assim. Tá bom? No versículo 22. No dia seguinte, a multidão estava do outro. Aonde estava? Da outra banda do mar. E vendo o quê? Como está o texto aí? Não havia ali mais do que um barquinho. Mas que os seus discípulos tinham ido só. Versículo 22, 23. Vamos ler comigo. Contudo, vamos fazer um coral de versículo bíblico aqui em nome de Jesus? Vamos fazer? Versículo 23. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado a Tiberiades, perto do lugar. Opa! Alguém faz menção aí que eles passam perto de Tiberiades, onde Jesus tinha feito milagre, ou aonde eles comeram pão, e havendo quem dado graça? Senhor. O milagre aconteceu lá em Tiberiades, não é isso que a Bíblia está falando aí? Eles passam perto de onde? De Tiberiades. Aí vem, e vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de quem? Eu quero, não de forma teológica, não de forma de conhecimento humano, eu não quero aqui ressaltar o Cafarnaum do conhecimento humano. Eu quero ressaltar, como dizia a nossa pastora Augusta, ela falava assim: eu quero ressaltar conforme o Espírito Santo está colocando no meu coração. E conforme o Espírito Santo coloca no meu coração, é que tem hora, irmão, que nós vamos procurar Jesus em algum lugar, porém nós não achamos. Porém nós não podemos resistir, porque Jesus não estava ali aonde nós estávamos esperando. E muitas das horas nós nos colocamos como resposta ao que Jesus está presente quando Ele se movimenta ou quando Ele faz algo, principalmente ao nosso favor. Porém, nesta noite, eu quero te chamar você, que muitas das vezes tem entrado, aleluia, no barquinho, à procura de Jesus. Quem sabe você veio aqui nesta noite para entrar neste barco, à procura de Jesus. Quem sabe nessa noite você veio, entrou nessa casa, nessa igreja, entrou nesse barco à procura de Jesus. Porque em muitos lugares você já entrou e muitas das horas não encontra resposta para a sua procura. Porém, eu não quero entrar nos parâmetros que a palavra de Deus venha nos ensinando nos dias de hoje. Porém, neste momento, mas daqui a pouco você vai entender, aleluia, o que o Espírito Santo tem para você. Amigos, em primeira instância, quando nós procuramos Jesus e não encontramos, o primeiro ponto é não desistir da procura. Porque quantas das vezes nós não achamos Jesus na beira, junto com a multidão, porém nós desistimos. Se nós formos pararmos, a Bíblia não conta, mas possivelmente teve pessoas que não continuaram a procura. Possivelmente teria pessoas no meio daquela multidão que desistiram, falaram na primeira instância: olha, lá na multidão Jesus não está lá, lá só tem um barquinho, e lá no meio do barquinho Jesus não está. Possivelmente alguém parou no meio do caminho. E aqui nesta noite o Senhor tem negócio com você. Quando eu falo de negócio com você, o Senhor tem, porque o Senhor é a sua resposta. O Senhor é aquilo que você está procurando. E muitas das horas você não encontra da forma que você está procurando. Escute só
local que vem a palavra de Deus, e vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Irmão, tem hora que resta de nós sacrifício. Tem hora que não adianta eu querer buscar uma resposta ou buscar Jesus e Jesus não me respondeu, eu não achar Jesus naquela petição. Primeiro ponto é não desistir e entrar no barco se for preciso para atravessar do outro lado em busca de Jesus. E buscar no barco, entrar no barco para atravessar para a outra banda também requer sacrifício. Eu me lembro da minha vida missionária com 6 anos de idade. Eu me lembro que quantas das vezes nós íamos fazer a missão lá no Porto Faria, na cidade de Perdões, quantas das vezes nós precisávamos entrar no barco e era um barquinho só, e todos que entravam no barco precisava, tem a hora que o barco, aquelas canoinhas, irmão, estavam furadas. Então era um remo, o barqueiro ficava com o remador, com o remo na mão, e quem estava sendo transportado para o outro lado ficava com a caneca na mão. Uma caneca na mão, por quê? Porque o barco ia enchendo de água e dava serviço. Então, tanto o remador estava com serviço, tanto o viajante também tinha serviço. Quando o barco começava a encher, nós precisávamos pegar a canequinha, tinha várias, era aquelas latas de óleo, aquelas antigamente, lembra da lata de óleo? Era aquelas latas de óleo e precisava ficar jogando água para fora do barco para chegar do outro lado. Eu não sei qual é a circunstância que você se encontra para chegar do outro lado em busca de Jesus, mas uma coisa é certa, aleluia, nós não vamos desistir de buscar, aleluia, o Jesus que estamos procurando, aleluia. Ou então, quem sabe um sonho na sua vida ficou no meio do caminho, porque você se encontrou com Jesus e por um determinado tempo, aleluia, você está distante de Jesus. Porém, nessa noite, aleluia, você vai sair do lugar que você está e vai a destino de Cafarnaum também, aleluia, a busca de Jesus. Quantos estão entendendo, aleluia, a palavra de Deus? Dá uma subidinha ali, me abençoe eu ali, ó. Nós pusemos esse ventilador aí, fez no pote, né? O pastor começou já. Sabe o calor do dia, né, irmão? É algo que faz você parar na sua batalha. Quem sabe a luta do dia a dia quer atrapalhar você chegar até Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tem promessa que o Senhor tem feito na sua vida. Tem algo que o Senhor tem feito de sobrenatural sobre a sua vida, e Ele quer que tenha continuidade. E uma das coisas é não desistir da procura. Você pode olhar para o seu irmão e falar: não desiste dos seus sonhos. Você pode olhar, irmão, vê se não tem ninguém sozinho aí que não foi falado em nome de Jesus. Fala: não desiste dos seus sonhos. Lute pelos seus sonhos, lute pela sua família. Por causa daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não desista da sua família, não desista, aleluia, do seu vizinho, não desista dos seus projetos. Nós estamos já, irmão, no fim do ano, porém nós já estamos já pela fé entrando no ano 2021 e nós já começamos a ministrar nesse último ceia do ano de 2020. Nós já estamos ministrando uma palavra próspera já para você alcançar o ano de 2021, irmão. Por quê, pastor? Porque, irmão, mesmo que nesse ano de 2020, aleluia, Jesus cuida das horas, você deixou de lado, deixou fora dos seus projetos, deixou fora dos seus planos por causa dos acontecimentos do dia a dia. Porém, o Senhor, nesta noite, te chama você, aleluia, para você colocar
às vezes você tem que encontrar ondas que você não queria passar. Você vai passar por vento que você não gostaria de passar. Porém, você está certo que do outro lado você vai encontrar Jesus. Aleluia. Palavra de poder para a sua vida, palavra de mudança para a sua história. Aleluia. Para você não parar por aqui. Aleluia. Pastor, eu já conheço, mas o que o Senhor tem é muito mais do que os seus planos, do que os seus sonhos. Aleluia. Então, todos nós vamos à procura de Jesus. Aleluia. Nós vamos passar para o outro lado à procura de Jesus. E a multidão observa que Jesus não estava, tinha muitos barquinhos, já tinha ido, e só tinha um barco lá só que restava. Porém, a Bíblia conta que os discípulos foram só. Sabe o que eu quero passar para você? Tem batalhas que você até vai encontrar Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele te ama, Jesus te ama, e Ele sabe que se Ele deixar você fazendo cafuné em você toda hora, você vai perder a linha. E tem hora que Jesus faz o quê? Parece que te abandonou. Sabe o que tem hora, irmão Vanderlei? Escute só o que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo está me dizendo que tem hora que a irmã acha que a senhora está só, mas Jesus está com a senhora. Aleluia. Você vai cantar lá, e quantas vezes, quantas noites, quantos dias você tem falado com o Senhor e tem sentido só, mas o Senhor, aleluia, está do outro lado. Aleluia. A sua vitória é certa. Aleluia. O Senhor há de garantir a sua vitória. Você tem falado assim para Jesus, irmão Vanderlei? Tem falado de sim ou não? Tem? Você vai cantar lá e você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Irmão, aleluia. Jesus não te deixa só. Por que Jesus não te deixa só, irmão? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Que pode aqui na terra e pode também nos céus. Aleluia. Ele te contempla dos altos céus. Aleluia. E nessa noite Ele está te garantindo a renovação da sua alma. Aleluia. Para tu saber, aleluia, que Ele é Deus. Aleluia. Antes, aleluia, de vir, aleluia, você tem que colocar diante de Deus para o Senhor falar contigo. Aleluia. Remai que ele canta lá. Ô irmã, nós temos que passar para o outro lado. E tem hora que nós temos que passar como? Ô irmão, como é difícil passar só? Como é difícil passar só? Tem lutas que parece que Jesus não está conosco. Tem circunstâncias, tem sonhos, mangueiro, que parece que Jesus está fora do nosso sonho. Mas Jesus está no projeto. Por quê, irmão? Do outro lado encontra. Quem é que encontra do outro lado? Do outro lado encontra quem? Jesus. E tem hora que nós temos que continuar marchando, porque Jesus vai encontrar com você. Irmão, a palavra de Deus aqui fala sobre Cafarnaum. E aqui a palavra vem no versículo 24. E vendo a multidão que Jesus não estava ali, os seus discípulos também não, e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. E chegando em Cafarnaum, a Bíblia diz assim, ó, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? A pergunta da multidão. Porém a multidão conhecia, Jesus conhece o coração de cada pessoa, cada um de vocês. Não se engane, que o Espírito Santo, Ele conhece, irmão, por íntimo. E a Bíblia diz que Ele conhece até a divisão da alma e discerne até os pensamentos, irmão Roberto. Coisa boa. E porque o Senhor conhece os nossos pensamentos, a multidão pergunta para Jesus: quando é que chegaste aqui?
E Jesus já olha para a multidão e fala assim para a multidão: vocês estão à procura do pão que perece. Vocês estão à procura do pão que perece. Olha lá o versículo. E respondendo Jesus disse, no versículo 26: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste. Ou seja, não foi pela multiplicação do pão, mas porque saciaste a fome deles. Então ele estava à procura do pão que perecia. Sabia que Jesus é o que poderia saciar a fome deles. E Jesus fala no versículo 27, diz assim: trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este Pai Deus o selou. E disse-lhe, pois, a multidão: que faremos para executarmos as obras de Deus? Tem hora que nós queremos tanta coisa, tanta resposta para executar algo na obra de Deus. Primeira coisa que nós queremos é aprender, sim ou não? E tem hora que o aprender se torna tão simples. O aprender se torna tão simples. E Jesus disse assim, e Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Sobre quem Jesus estava falando? Sobre quem Jesus estava falando? Jesus estava falando: olha, creiais naquele que me enviou. Irmão Roberto leu um capítulo aqui que parece que ele está em conexão comigo. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. No versículo 14, no versículo 1 de João 14, ele vai falar assim: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Aqui no capítulo, no versículo 28, 29, ele diz que é para crer naquele que me enviou. Versículo 30 diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal faz tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Irmão, interessante que eles acabaram de comer do pão da multiplicação. Sabe que tem pessoas que estão no meio da multidão e não conseguem enxergar os sinais que Jesus faz. Vocês vão perceber que eles estão perguntando para Jesus: que sinal faz tu para que nós possamos crer em você ou no Senhor? Porque estava no meio, porém eles não estavam vendo que Jesus estava operando. Tinha comido o pão, tinha comido o pão da multiplicação, porém não viu o milagre. Quantas pessoas usufruem da bênção, mas não vê o milagre? Irmão, Jesus está te chamando você para uma razão. No passado Jesus operava sinais, hoje também, irmão. Hoje, se Deus tem te dado maravilha, Deus tem te dado providência todos os dias. Deus tem te guardado, o Senhor tem te livrado, o Senhor tem abençoado a sua fazenda, o Senhor tem abençoado o seu celeiro, porém você não tem visto o milagre que Deus tem feito. Porém, aí nós, a nossa ignorância, pergunta: o que é que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor tem feito? É como eu já enfrentei, irmão, várias vezes, alguém perguntar para o pastor: o que o Senhor tem feito, pastor, na obra de Deus? Quem anda conosco sabe o que nós temos feito.
Quem crê, irmão, nos seus profetas, crê também na prosperidade que vem de Deus. E Jesus está aqui, irmão, e fala assim: olha, Jesus, eles falam para Jesus ainda, olha, Jesus, eles olham para Jesus e falam assim, ó, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe comer o pão do céu. Ele chega, irmão, como se fosse uma afronta para Jesus. Irmão Daniel, ele chega afrontando Jesus e fala: olha, nossos pais comeram maná do céu, comeram o maná do céu. Ele estava dizendo o quê? Que Moisés, quando pediu para Deus, o maná chegou, a providência, a resposta veio. E ele pergunta para Jesus: e que sinal faz tu? Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pão e mangueira, porém eles não tinham enxergado. Irmão, o primeiro ponto que eu quero te chamar, irmão, não adianta ir à procura de Jesus, não adianta andar com Jesus, estar do lado da multidão que Jesus está operando milagre e você não abrir os seus olhos espirituais para enxergar o que Ele está fazendo no meio do seu povo. Nesta noite eu quero profetizar que os seus olhos possam abrir, que as escamas dos seus olhos possam sair espiritualmente, para que você possa compreender a glória do Senhor sobre a sua vida. Amada igreja, como é? O povo vive na sua ingratidão. Olha para Jesus, irmã Fernanda, e fala: olha, nosso pai com medo do maná, e o Senhor está fazendo? Que obra que o Senhor está operando? E ele vem e fala assim: olha, disse-lhe pois Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Como que é? Como está o versículo aí na Bíblia de vocês? Vê se é isso mesmo. É isso mesmo? Vê na Bíblia de vocês, João 6, versículo 32. Isso é para vocês estar mais enturmados com a palavra de Deus. 32. Na verdade, disse-lhe pois Jesus. É assim mesmo que está dizendo a palavra de Deus aí? Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O que Jesus está falando aqui, irmão? Jesus não estava falando do pão da multiplicação que ele multiplicara. Jesus está falando assim: olha, meu Pai te dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Ele olha para ele, irmã Carolyn, e mostra a ele como o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Ele coloca ele como o verdadeiro pão do céu. E disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos deste pão. Oh, irmão, oh, Jandecantalaia. Eles disseram para Jesus: dai-nos sempre deste pão. Ou seja, a expectativa do homem é querer o pão. E Jesus sabia que eles estavam procurando um pão que perece. Porém, Jesus chama eles a uma expectativa maior. Jesus chama ele para comer do pão que era descido do céu, ou seja, que era dado por Deus. Ele fala aqui, olha, ele fala aqui assim, ó: mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele aponta para ele: olha, meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, o alimento que você precisa. Ele está falando dele próprio. Olha só o versículo 34. E disseram-lhe, pois:
dá sempre desse pão. Dai-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Aleluia. O próprio Jesus coloca ele como o pão da vida, a carne que sacia a alma, que sacia toda a necessidade de fome do ser humano. Mas já vos disse também, e vós me viste, e contudo, o que está escrito aí no versículo 36? Vocês têm me visto, e contudo não cresces. Sabe, irmão, não adianta ter o pregador, não adianta Jesus estar presente e você não crer. É bem verdade que a palavra de Deus diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se faz presente no meio dele. Não adianta Jesus estar aqui como o verdadeiro pão que desceu do céu e você não acreditar em Jesus. O primeiro ponto, irmão, é você mergulhar. E é mergulhar e deixar as águas do Espírito te levar, aleluia. Porque o verdadeiro pão está em nosso meio, aleluia. E a Bíblia diz que o verdadeiro pão da vida para, aleluia, aqueles que o comem, aleluia. O verdadeiro pão sacia a fome